O que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos? Vou tomar uma água para falar sobre esse assunto complicado, mas olha, não sei se o que foi isso aqui, se é água, talvez é um tipo de batismo, eu não sei. Pois é, olha, na verdade, muita gente, ao tentar falar de Jesus, com todo o respeito, fala muita água por falta de conhecimento. E um dos temas assim que levanta controvérsia, muita discussão, que o pessoal quer saber é o seguinte: escuta, não é verdade que nos evangelhos se fala de Jesus no seu nascimento, na sua infância, depois quando ele está assim entrando na adolescência, e depois não se fala mais nada, só aparece Jesus aí com 30 anos de idade? E a pergunta que não quer calar, que deixa todo mundo curioso e levanta uma série de especulações que precisam conversar com os textos antigos escritos aí, deixados nos papiros, em pergaminhos, nas escrituras, nos achados arqueológicos, onde esteve Jesus nesse período todo. Então, para entender isso, eu convido você inicialmente a prestar atenção no texto de Lucas capítulo 2. Olha só o que diz aqui. Todos os anos, seus pais, falando de Jesus, Lucas 2, versículo 41, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, festa que acontece geralmente aí no mês de março e abril. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dizia. Então preste atenção e vamos tentar entender aqui. O que acontece? Jesus, pelo relato dos evangelhos, nasce em Belém da Judéia. Depois, naquele momento de perigo sobre a sua vida, tem a fuga de Jesus para o Egito. Ficando um tempo no Egito, ele retorna e a sua família vai viver ali em Nazaré, onde José e Maria tinham sua residência, né, sua morada estabelecida. Nazaré é uma cidadezinha, um vilarejo que é uma periferia da cidade de Séforis, né, que existe ali na região da Galileia, e Jesus ali permanece, cresce em Nazaré, e como é costume judaico, todos os anos, 3 vezes por ano, as famílias se dirigem a Jerusalém para as festas principais, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos ou das cabanas, né? Pessach, Shavuot e Sukkot. E aqui você vê esse relato. E por que o texto bíblico para falar sobre isso? Porque Jesus cresce numa família piedosa que está preocupada com as diretrizes e a lei de Deus. Então a gente vê que eles de fato se mostram observantes, indo lá para a peregrinação em Jerusalém, e ali ele está no momento quando o menino judeu entra no seu momento de maioridade espiritual. Até hoje essa tradição é mantida, chamada Bar Mitzvah. O menino então se prepara dos 12 até os 13 anos, e por isso o texto destaca Jesus em Jerusalém no templo, inclusive conversando com os mestres da lei, mostrando a sua condição de alguém que entende daquilo que envolve a palavra divina de uma maneira muito especial. E aí, então, nós não temos mais nenhum outro relato até Jesus completar 30 anos, e a pergunta é: por que 30 anos? Porque aos 30 anos, no contexto judaico, se entendia que alguém poderia chegar a uma posição de mestre para explicar as escrituras. Isso aqui, um rabino, né? Um rabino, ele é um meio do caminho entre, digamos assim, um pastor religioso, um sacerdote religioso e um
professor, algo que está no meio dos dois aqui, e ele então se apresenta como tal. Jesus é visto pelos discípulos e pelos outros ali na região da Galiléia como um rabino itinerante que está explicando a palavra de Deus e anunciando a sua mensagem. E então, diante desse silêncio dos 4 evangelhos e de todos os outros textos bíblicos, muita gente diz: ah, já sei, Jesus então deve ter ido para algum lugar. Como ele viveu inicialmente na sua infância no Egito, e como o Egito sempre esteve envolto em uma série de elementos de mistérios, algumas pessoas chegaram a dizer o seguinte: olha, eu acho que Jesus foi para o Egito e ali ele aprendeu uma série de coisas que estão ligadas a esses elementos miraculosos. Talvez Jesus tenha aprendido mágica no Egito e teria voltado então para fazer essas coisas. A outra sugestão é que Jesus talvez tivesse ido para mais longe, para um lugar assim que as pessoas geralmente associam com uma iluminação espiritual, e a sugestão é a Índia. Então Jesus teria, inclusive tem gente que até hoje na Índia sugere que lá há um lugar onde estaria um pretenso túmulo de Jesus. Aliás, a coisa vai mais longe, até no Japão, que não tem qualquer referência de conexão ou comprovação, existe um suposto túmulo de Jesus. A ideia então que, assim como seria no Egito, na Índia Jesus teria aprendido uma série de coisas ligadas a uma iluminação espiritual e teria voltado e feito aquilo que os evangelhos apresentam. O problema dessas duas ideias é que elas estão muito longe do mínimo bom senso. Por quê? Em primeiro lugar, não há nenhuma referência histórica, documental, qualquer elemento que sugira Jesus ter ido para o Egito ou para a Índia, né? E aqueles até que sugerem, eles associam nomes parecidos e tradições que surgiram posteriormente que não tem nenhuma conexão que qualquer acadêmico de universidade vai levar a sério. A segunda questão importante é a análise linguística que nós vamos encontrar quando você lê o Novo Testamento escrito em grego. Todos os outros termos que não têm a ver com o grego koiné, o grego comum, né, falado nesse contexto, são textos que evocam ou hebraico ou aramaico. Supondo que Jesus tivesse feito lá uma espécie de intenso aprendizado no Egito ou na Índia, era de se esperar que nós tivéssemos, até porque as línguas são bem distintas, especialmente línguas da Índia, que Jesus tivesse deixado alguma coisa lá em sânscrito, né, ou alguma coisa no Egito antigo, algum sinal disso. Não há qualquer relação linguística, zero, entre Jesus e essas duas sugestões geográficas históricas. E a outra questão tem a ver com as próprias propostas de Jesus do ponto de vista do seu ensino e da sua teologia. Ou seja, Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando dos profetas de Israel, Jesus está falando numa dimensão nitidamente ligada ao universo judaico e sem qualquer conexão perceptível sobre essas realidades. Então elas são bastante sugestivas e imaginativas, mas não têm fundamento nenhum. Outras pessoas, porém, vão dizer coisas do tipo: olha, quem sabe então Jesus, como ele gostava de ficar em lugares solitários e orar, como Jesus tinha um comportamento assim que destoava dos religiosos da sua época, principalmente dos saduceus e dos fariseus, apesar de que ele argumentava e conversava de uma maneira que era compreensível dentro do contexto dos fariseus, mas Jesus tinha uma espiritualidade diferenciada. Então, a sugestão que alguém apresentou na história é que Jesus teria ido para o deserto, a semelhança de João Batista, e até associam Jesus com João Batista, e quem sabe Jesus teria alguma ligação com aqueles que são chamados de essênios, ou com a comunidade de Qumran, lá dos manuscritos do Mar Morto, ter vivido no deserto. Essa ideia não é tão assim absurda, porque ela está próxima, está na realidade da terra de Israel, no contexto histórico, mas faltam muitos elementos. Primeiro que à primeira vista parece que Jesus é muito semelhante, mas é bem
distinto a maneira como Jesus apresenta a chegada do reino de Deus, a proposta de Jesus, que inclusive, né, é criticado e questionado por ser chamado de alguém que está entre os pecadores, que é comilão e beberrão. E quando você vai para essas comunidades do deserto, elas são muito separatistas, muito fechadas, e elas não querem envolvimento com ninguém, e tem exigências enormes assim para alguém fazer parte, como por exemplo acontecia em Qumran. E olhando então para o ensino de Jesus e a sua maneira de apresentar, é difícil que a gente de fato estabeleça isso. Além do mais, como Jesus e os desdobramentos do seu ministério se tornaram tão significativos, é muito improvável que isso não tivesse um desdobramento na história, em que essas comunidades mais tarde, com o desenvolvimento desse caminho de espiritualidade do deserto, não tivessem estabelecido alguma conexão diretamente com Jesus. Diante disso, a gente tem, por exemplo, um texto muito simples em Marcos capítulo 6, que merece uma atenção para a gente olhar, né, o que ele diz e como isso nos ajuda a entender o mistério de Jesus dos 12 aos 30 anos de idade. Diz o texto assim: Jesus, versículo 1, saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, sua própria casa, que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só que texto bastante simples. Todo mundo conhece Jesus como aquele que é chamado o carpinteiro. É falado, né, sobre a sua família, os seus irmãos, a sua mãe. E é até interessante, a palavra carpinteiro, traduzida assim, às vezes tem uma conotação muito ligada somente à madeira. Mas na terra de Israel, com uma predominância de construção com pedras, o carpinteiro era, digamos, mais um construtor. A palavra grega tekton aponta para a realidade de alguém que usa mais pedra do que madeira na construção. Então, Jesus, né, e a sua família, né, e o seu pai adotivo José estão nessa condição. E ele é reconhecido dessa maneira. Então, a pergunta é: como é que a gente sabe o que Jesus fez nesse período não detalhado nos evangelhos e por que os evangelhos não apresentam? Bom, os evangelhos não falam nada sobre isso porque não é pertinente ao propósito dos evangelhos, que não é exatamente uma biografia, é uma narrativa que pretende apresentar o significado de quem foi Jesus e o que foi que ele veio fazer. Então, os textos são selecionados para apresentar aquilo que é importante para se entender, de fato, quem é Jesus e qual é a razão de ser do seu ministério e por que ele se apresenta como Messias, como profeta, como aquele que funciona de maneira sacerdotal e como ele, então, deve ser recebido juntamente com a sua mensagem. E o que acontece nesse período? O texto bíblico vai deixar claro: por tudo que Jesus faz, não tem dúvida que ele cresce principalmente na região da Galileia, que Jesus vive a vida de um judeu comum. Tanto é que ele nem chama atenção. Ele começa, a cidade que se torna a cidade de Jesus é Cafarnaum, um vilarejo à beira do lago da Galileia. E ele ali tem os seus discípulos, que são pescadores. E tudo que Jesus faz não tem referência egípcia, não tem referência indiana, não tem nem referência grega praticamente, né? A não ser uma coisa ou outra, como falar de uma dracma ou de uma moeda ou alguma coisa romana que está ali. Toda a sua argumentação, proposta, explicação vem do ambiente judaico e Jesus menciona as Escrituras. Isso então deixa claro que durante esse período Jesus estudou, Jesus se aprofundou, né? Lá em Lucas, no final do capítulo 2, diz que ele crescia em sabedoria, em graça, em estatura. Ele viveu principalmente em Nazaré, conforme esse texto de Marcos 6 deixa claro, crescendo nesse ambiente com simplicidade e
se preparando para o momento que o Pai tinha lhe dado para se manifestar e anunciar a chegada do reino de Deus e o cumprimento das profecias que estavam ali na Bíblia hebraica. Portanto, diante desse cenário, deve ficar bem claro que muita mistificação só causa confusão. Muita teoria da conspiração atrapalha de montão. E se você quiser uma boa explicação fundamentada no raciocínio, no bom senso e na razão, e nas escrituras que falam à mente, ao coração, sempre esteja em sintonia com o amigo Saião.